caríssimos companheiros, caríssimas companheiras de ideal espírita, as nossas palavras iniciais são sobretudo de gratidão e alegria por estarmos unidos e reunidos neste fim de tarde, prenúncio da noite, em alusão a esses 19 anos de trabalho da Associação Terceirense. É com muita alegria, é com muita satisfação que aqui estamos, concluindo, atendendo um ideal, um convite que era para estarmos envolvidos acerca da doutrina dos Espíritos. E para tal, uma vez que fizemos diversas propostas de temas, ficamos, por quê? Por que renascemos médiuns? É a nossa reflexão de hoje. Ao analisarmos essa pergunta, esse questionamento, por que renascemos médiuns? Precisamos debruçar-nos acerca do significado da palavra médium. O termo que se aplica no sentido comum é um termo que nos é trazido pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que na codificação define médium, que quer dizer instrumento, intermediário, aquele que está no meio entre dois planos, o plano físico, o plano encarnado e o plano espiritual, o mundo real, por assim dizer. Médium que atende à criança, ao jovem, ao homem, à mulher, ao indivíduo senil. Não existe a definição de média para mulheres, de médio para homem, é médium. E atende a todos. É aquele que se encontra como instrumento, como intermediário entre os dois planos da vida. É simples a definição. E lá, na codificação espírita, diz Allan Kardec que, em geral, de ordinário, podemos dizer que todos aqueles que sentem, num grau qualquer, a presença dos espíritos, são médiuns. E os menos experientes, aqueles que começam no contato com o espiritismo, perguntam: o que você quer dizer num grau qualquer? Ora bem, Allan Kardec definia que num grau qualquer poderia ser uma intuição, uma inspiração, um sonho agradável, um pesadelo, uma premonição. Eu acho que hoje eu não devo fazer isso. E mais tarde tomo conhecimento de que, se tivesse feito, teria tido um acidente. Ou não estaria presente em casa para atender um familiar que adoeceu. E as coisas começam a se encadear. Então o médium é aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos. Arrepios, sensações de presença, ruídos, barulhos, objetos inertes que se movimentam sem explicação aparente para tal, são médiuns. Mas Allan Kardec conclui que, de ordinário, todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos são médiuns. Porém, ele complementa, nós só aplicamos o termo de médiuns àqueles que têm essa sensibilidade de uma forma ostensiva. E o que quer dizer de uma forma ostensiva? De uma forma declarada, de uma forma exuberante, de uma maneira inquestionável.
Ora bem, eu estou aqui. Daqui a pouco sinto um arrepio nas costas. Antes de pensar que será espírito, eu tenho que ver se a janela não está aberta, se não tem uma corrente de ar, se não deixar uma ventoinha, se eu estou pouco agasalhado, se eventualmente poderia estar fazendo uma síndrome febril. Tudo isso pode me dar arrepio. Eu não sei espírito. Ai, comigo é calor. Eu sinto um calor, o calor começa nos pés, sobe pelo corpo acima, mas a temperatura pode ter subido. Eu posso estar também no momento febril, ou eventualmente aqueles que atravessam a fase da menopausa. Poderá haver uma causa física, uma causa orgânica. Então, compreendendo, voltando ao nosso ponto inicial, por que renascemos médiuns? Médiuns serão aqueles que estarão enquadrados nessa condição, que terão o registro da presença dos espíritos de uma forma ostensiva. Observamos na prática comum que grande número de pessoas que chega ao centro espírita nem sempre traz uma faculdade muito bem definida. Às vezes vem porque está com medo, porque não consegue dormir, porque tem barulho em casa e já foi ver se não era gato que andava em cima do telhado, se não era vizinho que andava circulando fora de hora, se não era o vento que batia e a telha levantava fazendo ruído à noite. Nós não podemos, em termos de doutrina espírita, sermos totós, acreditarmos em tudo. Allan Kardec sempre foi a essência do bom senso. E nós, estudando a doutrina dos espíritos, assim precisamos proceder também. Mas um grande número de pessoas que bate nas portas das casas espíritas vem por vezes porque tem fenômenos que lhe incomodam, porque traz um filho doente, porque não consegue descansar à noite, porque nota que fenômenos espirituais se repetem, chamando-nos a atenção muitas das vezes para poder estarmos de olhos abertos para as causas espirituais. Os fenômenos acontecem naturalmente. Alguns perguntarão, mas os espíritos não teriam outra forma de se comunicar conosco? Às vezes sem ter que fazer barulho, sem ter que fazer ruído, sem ter... Tem. Mas será que nós estamos sensíveis para ouvir os apelos que eles procuram nos dar? Os aconselhamentos, a intuição, a inspiração? Por que renascemos médiuns? Ora veja, se já vimos o que é um médium, nós agora vamos nos debruçar sobre outra questão. Quem é o médium? Quem é o médium? Ah, bem, o médium, conforme você explicou há pouco, pode ser qualquer pessoa que sinta a presença dos espíritos, naturalmente. Agora, quando é que a pessoa descobre esse dom, essa faculdade que traz? Em geral, os médiuns ostensivos, eles já vêm a esse mundo já assinalados por essa faculdade. A mediunidade é um dom, é um talento. É bom? Pode ser. É mal? Poderá ser. Depende do que esta criatura quiser fazer da mediunidade na sua vida, nas suas mãos. É só o espiritismo que admite a mediunidade? De maneira nenhuma. Nós encontramos médiuns dentro do espiritismo e fora do espiritismo. Médiuns que aceitam naturalmente a mediunidade e médiuns que recusam, que rechaçam. Quantos por aí que preferem uma doença mental do que admitir que são portadores de mediunidade? Quantos?
Então o médium, à luz do que o Espiritismo nos explica, ele assume este compromisso antes de renascermos na Terra. E por que ele assume esse compromisso antes de renascer na Terra? O médium assume esse compromisso porque é uma forma, é uma maneira dele saldar algumas dívidas diante das leis de Deus que esta criatura tem ao longo da sua vida de espírito imortal. A realidade é que todos nós já vivemos muitas outras vezes na Terra. Já podemos ter estado reencarnado aqui, nessa cidade. Já podemos estar reencarnado no continente. Poderemos ter reencarnado num outro país. Poderemos estar ora na miséria, ora na opulência, ora na nobreza. Ora poderemos ter reencarnado na Ásia. Ora poderemos ter reencarnado na América. E o espírito vai adquirindo experiências aqui e ali para cumprir a sua perfeição espiritual. Então o médium, quando ele pede para voltar portador desta sensibilidade, deste talento, no mundo espiritual, junto aos seus guias, junto aos seus mentores, ele pede para voltar portador de mediunidade, ou a espiritualidade lhe concede esta oportunidade para que esta criatura, o médium, salde os seus compromissos diante da vida. De uma maneira geral, os médiuns são os espíritos falidos e comprometidos de outras reencarnações. Os médiuns são os espíritos com dívidas imensas diante das leis de Deus, diante da coletividade. O que vai nos abrindo os olhos, porque algumas pessoas compreendem o fato de serem médiuns como se fossem diferentes, melhores do que os outros, como se fossem mais, como se pudessem olhar os outros de cima para baixo, como se pudessem adivinhar as coisas e saber o futuro. De forma nenhuma. O médium é um espírito altamente endividado com as leis de Deus, que no mundo espiritual lhe foi concedida a oportunidade de renascer na Terra portador desses talentos, para que através do seu livre-arbítrio possa colocar a sua sensibilidade, as suas faculdades em prol daqueles que precisam ser amparados, que precisam ser ajudados. E diz-nos Herculano Pires, que foi um jornalista, um homem profundamente estudioso da doutrina espírita, acompanhou durante muito tempo Francisco Cândido Xavier, naquele célebre programa Pinga Fogo, em que Chico Xavier vai à televisão brasileira e é entrevistado, faz um programa notável, ele encontrava-se na banca daqueles que faziam pergunta ao médium Chico Xavier. Herculano Pires, como estudioso da doutrina de Allan Kardec, escreveu vários livros. E há um livro que ele escreveu chamado Mediunidade. E na experiência do professor Herculano Pires, ele diz que a mediunidade na vida da pessoa pode ter 4 momentos de surgimento, de aparecimento, de eclosão. As pessoas perguntam, olha, de aparecimento eu entendi, mas de eclosão? Eclosão é quando a faculdade eclode. Pessoas que nunca viram, pessoas que morreram, familiares, e do dia para a noite começam a vislumbrar
na mesa da casa, no ambiente doméstico, familiares que morreram, que desencarnaram e que estão ali ainda desfrutando da presença da família, sem o conhecimento de que já morreram, de que já passaram para o outro lado. Então isso é um processo de eclosão, o que muitas das vezes leva a pessoa a um processo de perturbação, porque a pessoa julga que está tendo alucinações. Existem doenças mentais que também dão alucinações, mas que são diferentes da mediunidade. E é muito comum, às vezes, nós precisarmos ter um critério muito cuidadoso para separar uma coisa da outra, o que é doença mental, o que é eclosão de faculdade mediúnica. E o professor Herculano Pires diz que existem 4 momentos para o surgimento da mediunidade. E isso vai de acordo com a nossa proposta da noite, que é: por que renascemos médiuns? Diz-nos o professor Herculano que uma das fases em que é comum a mediunidade surgir é na infância. Por que nas crianças? Por que na infância? Porque a criança é um espírito que está recém-chegado do mundo espiritual. É um espírito que voltou ao plano terreno recentemente. A criança, ela ainda traz muito dos seus registros do mundo espiritual. E somente por volta dos 7, 8 anos de idade que o espírito consolida o seu processo reencarnatório. É a altura em que muito pai, em que muita mãe começa a observar as características reais dos seus filhos. Às vezes se surpreendem pelas características que apresentam. Mais tarde ainda, mais exuberante, quando eles atingem a adolescência. Então, na fase da infância, é uma fase em que Herculano Pires nos diz que a mediunidade pode aparecer. Alguns aqui de vocês presentes têm recordações, quando crianças, de que vislumbravam familiares desencarnados, de que tinham a presença de amigos imaginários, de que conseguiam, às vezes, observar certos fenômenos, certas observações. E tudo isso é um momento de chamada de atenção, porque nessa fase da infância não é o momento desse espírito já começar a trabalhar a sua mediunidade. É a altura da criança poder receber prece e passe. A importância da oração, a importância da fluidoterapia, porque a criança não está preparada para esse exercício ainda. Às vezes, alguns papás e algumas mamães muito curiosos gostam de perguntar aos meninos e às meninas: você está vendo alguma coisa aqui? Hoje ele apareceu. Que a criança não está preparada para isso. Se surgiu naturalmente, deixe que naturalmente aquilo vá ao sítio. Oração e passe é o tratamento indicado para as crianças. E, lhe sendo possível, a fundamentação da evangelização. Falar dos ensinos de Jesus Cristo para as crianças, e nada melhor do que as parábolas. Um pastor tinha 100 ovelhas. Todos os dias levava. Um dia ele deu conta que só se encontravam 99. Ele guarda as 99 e vai em busca da ovelha desgarrada. Quantos de nós nos recordamos? A palavra da ovelha desgarrada, a parábola do filho pródigo, são essas mensagens que deveremos levar ao coração infantil para que se consolide ali os alicerces da criatura de bem, porque mais tarde esse registro de faculdade mediúnica poderá voltar. Herculano Pires diz que há um segundo momento na vida
do espírito reencarnado que a mediunidade pode eclodir. Que momento é esse? É o momento da adolescência. É o momento da juventude. O jovem, muitas das vezes, ele tem uma fase de eclosão, de aparecimento da mediunidade. Todos sabemos que o jovem, na adolescência, é que ele mostra a que veio. Por muito amor, por muito carinho, por muito cuidado que possamos dar aos nossos filhos, às vezes nos surpreendemos, porque eles se mostram arredios, eles se mostram portadores de vícios, eles se mostram mentirosos, eles se mostram exploradores, e nós nos surpreendemos e dizemos assim: esse não é meu filho, essa não é minha filha, porque o espírito na adolescência apresenta as suas características morais de muitas reencarnações anteriores. Podem apresentar também as virtudes, mas poderá também apresentar as imperfeições mais marcantes. Então, na fase da adolescência, o jovem muitas vezes tem um processo de eclosão mediúnica, que às vezes poderá agravar os seus momentos de crises existenciais que acompanhamos nos jovens e tornar-se-á mais perigoso ainda se esse jovem, se essa jovem, tendo os canais da mediunidade abertos com o mundo maior, ele começar a utilizar substâncias psicotrópicas, como álcool, como drogas, como substâncias alucinogênicas, que irão agravar, sobretudo, esse processo de eclosão mediúnica. Porque na mediunidade, o médium apercebe-se do mundo espiritual. Essas drogas, essas substâncias, também levam um processo de libertação, porém, com o mundo espiritual inferior. Daí ter muitos jovens com experiências dizendo que se sentiram muito mal, que viram monstros, que eram perseguidos. E existem aqueles que dentro de um processo de eclosão mediúnica, utilizando essas substâncias psicotrópicas, atingem um grau severo de obsessão espiritual, podendo atingir a fascinação e a subjugação. E que só mais tarde, depois da acolhida de um tratamento psiquiátrico, é que estarão aqueles mais atentos para poder atender esse jovem e poder lhe referenciar para receber ajuda espiritual. A terceira fase de eclosão da mediunidade é na vida madura. É quando nós podemos dizer que já somos donos do nosso nariz, em que a gente já sabe a hora que sai, a hora que volta, o que vai comer, o que não quer comer, se já está na hora de se consorciar, de se juntar, de se casar. No período da maturidade é uma outra fase em que a mediunidade eclode. Se nós dizíamos há pouco que na infância o espírito ainda não está preparado, tanto psiquicamente e mentalmente, como organicamente, para o exercício da faculdade mediúnica, o adolescente, o jovem, também ainda não estará. Mas o indivíduo maduro, nós podemos dizer que agora é a hora de abraçar esse compromisso com o mundo maior. Esse compromisso com Jesus. Por isso que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o tópico de mediunidade, mas não vem puro, vem mediunidade com Jesus, porque existe muita mediunidade sem Jesus. Mas qual é a diferença? O médium que abraça os compromissos da mediunidade com Jesus, ele se compromete a fazer um processo de renovação moral. Ele se compromete a fazer um processo de melhoria íntima.
Ele se compromete a abraçar a mediunidade com seriedade. Conhece o quanto é importante ele estudar. E diga-se de passagem que estudará a vida inteira. Não há início, meio e fim no estudo dos médiuns. Mediunidade nós vamos estudar a vida inteira. Porque existe aquilo que está nos livros. E existe aquilo que nós aprendemos na vivência prática da mediunidade. Por vezes lemos, voltamos a ler, conversamos com um companheiro, conversamos com o outro. Chega um médium ostensivo no exercício da faculdade e às vezes nos dá uma outra interpretação prática daquilo. Nós aprendemos sempre. Então, na vida madura, na maturidade, é a altura de nós abraçarmos o compromisso com a mediunidade. Alguns dirão assim: mas logo agora, porque agora eu arrumei trabalho, o emprego me absorve tanto, são 8, 10 horas por dia. Ai, tenha paciência, os espíritos que façam a caridade, mas a minha vida não dá para isso. Agora, por que agora? Agora que eu me casei, agora que eu tenho filho pequeno, criança dá tanto trabalho, eu tenho que levar para a escola, eu tenho que ajudar a fazer o TPC, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que passar a roupa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que regar as plantas, dar comida ao gato, dar comida ao cachorro, visitar meu pai, visitar minha mãe. Quem é que não conhece esse rosário? Todos nós temos muito o que fazer. E se nós não tomarmos a decisão firme e definitiva de que nós estamos hoje na Terra, portadores dessa faculdade abençoada que é a mediunidade, mas que nós assumimos esse compromisso ainda no além, antes do nosso renascimento na Terra, e que agora é a hora de colocarmos em curso o atendimento aos nossos compromissos com a vida, meus caros amigos, minhas caras amigas, se nós cruzarmos os braços, a reencarnação vai passar e nós vamos deixar o compromisso da mediunidade para outras existências futuras, se é que teremos oportunidades como essa que estamos tendo hoje, de ter uma casa espírita na localidade que vivemos, de termos reuniões, palestras, estudos, esclarecimento, a prática da caridade, como aqui se faz. É a hora de abraçarmos o compromisso da mediunidade. Muita gente acha que dá trabalho, mas você me diga alguma coisa séria que você possa fazer, que você se vincule e que não dê trabalho. Tenha dose. Tenha dose para cada um de nós. Ah, mas eu não consigo ler. As letras do livro são muito pequenas. Ou eu leio, mas eu não entendo. Aí eu tenho que vir aqui falar com a irmã Ana para ela poder me esclarecer e tudo mais, e como é que é. Ah, mas quando eu começo a ler, eu durmo. Lê em pé, que se você dormir, você cai, levanta e vai continuar a ler outra vez. Como que nós vestimos o agasalho do desculpismo? Eu tenho muito o que fazer, o meu tempo está muito absorvido, meus filhos são pequenos, meus pais estão com idade, me dão muito trabalho, eu agora estou desempregado, estou procurando emprego, eu agora que eu arrumei emprego, não tenho tempo, eu agora... Nós somos ases quando se trata das questões espirituais. Encontramos médiuns que às vezes nos dizem
na vivência ao longo desses anos todos na doutrina espírita. Mas mediunidade é muita responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade. Por isso que eu não vou querer, disse-me certa feita um companheiro. E eu lhe retruquei. E você já parou para pensar que não querer responsabilidade com tarefa espiritual é um compromisso que você está assumindo de não querer? Compromisso sério? Não me diga isso, digo. É tão responsável e envolve tanto compromisso você assumir, como você cruzar os braços e dizer que não quer. É um compromisso com a vida. É um compromisso com os espíritos nobres. Por quê? Nesses momentos de eclosão, de aparecimento da mediunidade, em geral, se às vezes estão espíritos doentes, sofredores, infelizes à nossa volta, o que às vezes nos deixa doente, e é por isso que a gente vem ao centro espírita, um grande número de nós, porque já fomos aos médicos, já fomos aos profissionais, ouvimos opinião daqui, dali, dacolá, e muitas das vezes eles não conseguem explicar o que é que nós temos. E começamos a receber o auxílio espiritual e dizer, mas eu estou tão melhor. Aquilo tudo passou. Eu estou... Recordo na vivência prática. Certa feita apareceu em nossa casa espírita uma senhora e ela dizia que tinha uma determinada doença, confirmada pelos médicos. Mais do que 3, 4 profissionais da mesma área, especialistas. E ela nos disse, eu cheguei num ponto em que tomar remédio e fazer o tratamento e não fazer, eu estou igual. Então, como eu ouvi dizer que tem muita gente doente que vem aqui e fica muito melhor, eu queria saber se vocês aqui do Centro Espírita podem fazer alguma coisa por mim. Muito bem. A senhora está fazendo algum tratamento? Não. Falei, então não faça. Mas durante 6 semanas, a senhora virá à casa espírita. Chegue alguns minutos antes, acomode-se. Nós sempre distribuímos uma página para que possa ler. Reflita na mensagem que lhe calhar. Ouça a prece inicial. Ouça a palestra. Veja o que é que aquilo tem a ver com a sua vida. Acompanhe a prece final. Tome o passe. Beba água fluidificada. E procure, durante essas 6 semanas, de manhã e à noite, fazer as suas orações. Não precisa rezar como nós rezamos. Reze como a senhora sabe rezar. A senhora sabe rezar? Sei rezar. Sei rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Então a senhora reze as orações que conheça, porém, colocando o coração nas palavras que diz. Daqui a 6 semanas a senhora volte para me dizer como está. E ela assim fez. Aparecia no centro, 1ª, 3ª semana, 4ª, 5ª, 6ª. Após as 6 semanas, ela voltou ao atendimento fraterno para conversar conosco. Eu vim aqui para que vocês pudessem me explicar o que foi que aconteceu comigo. Falei, como é que a senhora está? Eu estou 70% melhor. Sem tomar remédio, conforme disse. Exatamente. 30% eu ainda me sinto um tanto quanto enfermo. Qual é a leitura que vocês aqui no Centro Espírita fazem? 70% dos seus problemas são espirituais. 30% é doença orgânica. E agora o que eu faço? Aí a gente devolve a bola, né? O que a senhora acha que deve fazer? Se calhar é melhor eu continuar vindo aqui.
Então assim faça. E ela lá prosseguiu. Então nós encontramos nos recursos que o centro espírita dispensa para a sensibilidade mediúnica, para os nossos achaques, para os nossos males do corpo, para os nossos males da mente. Nós temos recursos fantásticos que a mediunidade colocada a serviço de Jesus pode levar muito esclarecimento e muita consolação. Meus amigos, quem de nós não gosta de fazer o bem? Quem de nós não gosta de fazer o bem? Somente uma pessoa muito egocêntrica, muito distante, muito egoísta, porque aqueles que têm uma mínima sensibilidade irão ter prazer, alegria em fazer o bem, em amparar, em ajudar esse ou aquele. E a proposta da mediunidade com Jesus é fazermos o bem, fazermos a caridade através do exercício da faculdade da mediunidade. O médico vai estudar. O médium, naturalmente, ele deverá estudar também a área pertinente ao campo da mediunidade. Se nós dissermos assim, mas olha, os espíritos não poderiam vir nos dizer tudo? Poderiam. Qual o mérito nosso? Nenhum. Porque eles vieram, eles disseram, eles fizeram. Mas se formos nós a nos dedicar, a nos empenhar em fazermos alguma coisa, naturalmente o mérito é nosso. E diz-nos o professor Herculano Pires que tem um quarto momento na vida de eclosão da mediunidade. Eu citei a infância, cujo tratamento é o passe, a prece e a evangelização. Citei a adolescência, a juventude, cujo tratamento é o passe, a prece e os estudos mais sérios sobre a doutrina espírita. Citei a vida madura, do período da maturidade, em que é a hora de, além do passe, da prece, dos estudos, é o momento de abraçarmos o compromisso. E tem uma quarta fase que Herculano Pires observou na sua vivência prática, que é a eclosão da mediunidade já numa fase senil, já numa fase de idade avançada. Isso foi observação do professor Herculano Pires, em que ele deu conta de que algumas criaturas que por vezes passaram a reencarnação com situações em que ou não tinham conhecimento suficiente, ou não tinham um local que pudessem recorrer na altura, ou que não quiseram naquele momento, mais tarde, em idade avançada, a faculdade mediúnica surge. E aí, por vezes, nem sempre o médium terá saúde orgânica e mental para o exercício dessa faculdade. Segundo Divaldo Franco e Raul Teixeira no livro Diretrizes da Mediunidade, até que idade mais ou menos o médium poderá exercer a faculdade mediúnica? Nós encontramos lá como resposta 70 anos. Se a saúde física permitir. E se a saúde mental também permitir. Se for um médium comprometido com o trabalho do bem, harmonizado, equilibrado, porque o fato de trabalhar na mediunidade não quer dizer que ele será equilibrado. Parte-se do princípio, espera-se a priori, que este médium se harmonize e torne-se equilibrado. Encontramos médiuns que atingem a fasquia dos 70 anos de idade, mas estão bem fisicamente, tão bem psiquicamente. Poderão
prosseguir no exercício da faculdade mediúnica. A mediunidade, temos de ver a mediunidade como uma bênção, como uma alegria na nossa vida. Às vezes chegam pessoas no centro espírita e nos afirmam, com a cara Antônia, com a cara tristonha: eu vim aqui, eu sou médico, tão triste, quando você deveria estar exultante, porque a mediunidade é uma bênção na nossa vida. Nós falamos, mas somos só nós espíritas? Não! Os nossos irmãos católicos, eles têm dentro da Igreja Católica Apostólica Romana uma corrente chamada de corrente carismática. Não sei se já ouviram falar, mas ela reúne aí inúmeras pessoas. O que é a corrente carismática? É a corrente daqueles que são portadores dos carismas, dos dons. E muitas das vezes em suas assembleias, nas igrejas, nas suas reuniões, em estado alterado de consciência, dizemos assim, em termos científicos, eles recebem ou a Nossa Senhora ou o Espírito Santo. Nós, no Centro Espírita, vamos receber os amigos espirituais. É uma questão de terminologia. Mas a gente vê a mediunidade dentro da igreja, fora da igreja, dentro do Centro Espírita, na rua, em todos os lados. O que é importante é que nós tenhamos uma palavra a dizer, o que é que nós queremos para a gente. Ah, mas o que meu vizinho vai dizer? Imagina agora eu nessa cidade pequena ser rotulada como bruxa, como bruxo, como... Eu às vezes lá na casa espírita, eu às vezes coloco para os companheiros, o que é que você vai dizer quando voltar para o mundo espiritual acerca dos dons que a vida te deu e você colocou esses tesouros enterrados e não multiplicou os talentos. Ensinou-nos Jesus nas suas parábolas, parábola dos talentos. Um homem ganhou um talento, guardou, o outro ganhou 2, duplicou, e o outro fez muito mais do que 1000. É a parábola dos talentos. O que nós estamos fazendo da nossa sensibilidade mediúnica? Eu estou respondendo à vida aquilo que a vida me deu, está me dando? Ou eu estou mais preocupado com o que vão dizer? Porque olha só, se você também não assumir compromisso nenhum, vão dizer melhor de você? São os seus vizinhos que pagam suas contas? São os seus conhecidos? Nós agradamos a todos? É claro que não. Há quem goste, há quem não goste. Certa feita, eu estava no centro, e encontrei com uma pessoa conhecida, que não sabia que eu fazia parte do centro espírita. Ah, o senhor por aqui faz bem, veio buscar ajuda, não é? Pois é, vocês também têm que levar nas pernas. Estão pensando o quê? O sofrimento chega em todo lado. E nós fomos conversando, esclarecendo e tal, até que ela tomou conhecimento que nós fazemos parte do grupo da casa, né? Se envolveu em pedir tantas desculpas, né? Depois. E nós levamos com a mesma consideração e com o mesmo carinho que nós compreendemos. A mediunidade é uma alegria. Dizia-nos Francisco Cândido Xavier que o dia de ir para o centro espírita para ele era um dia de festa. Ele que estava cardíaco,
praticamente invisual de um olho, com dificuldade de locomoção. O dia que ele saía para ir ao centro, que ele estava com trabalho com os espíritos, para ele era dia de festa. Em contato com as pessoas que iam lhe cumprimentar, iam falar dos seus problemas, iam falar das suas dores. E ele, como sempre amou o desejo de servir, para ele era um dia de festa. Por que nós renascemos médiuns? Nós renascemos médiuns porque nós nos comprometemos com a vida em graus seríssimos em outras reencarnações. Já imaginaram quantos de nós, diante do poder, poderíamos ter assinado um documento que autorizasse a escravidão dos negros? Já imaginaram quantos de nós, diante do poder, demos ordem para colocar esse ou aquele na forca, jogar aquele na fogueira, colocar aquela encarcerado durante anos a fio? Quantas famílias, eventualmente, nós poderemos ter separados? Quantas dores nós poderemos ter colocado no coração das mães, afastando dos seus filhos, afastando dos seus amores? Graças a Deus, existe o esquecimento do passado. Porque a gente esquece temporariamente. E da providência divina, como é misericordiosa, nos traz de volta à terra, nos concedendo a oportunidade de, como médiuns, poder redimirmos o nosso passado. Às vezes, como médium, nós não vamos atender um ou dois, nós vamos atender uma coletividade. Às vezes, numa reencarnação anterior, nós disseminamos ideias que levaram outras pessoas a cometerem o suicídio. Hoje nós voltamos médiums e trazemos aquela tendência especial para receber, sobretudo, espíritos suicidas. Então a vida nos dá essa oportunidade de renascermos como médiuns para podermos atender os compromissos que a vida maior nos pede. Se temos dúvidas, se ainda não temos a coragem necessária, partilhemos esse estado da alma com companheiros, com companheiras mais experientes que nós, para que possam nos orientar, para que possam nos fazer luz e possamos todos evoluir a caminho de Deus e voltando ao mundo espiritual, melhores do que quando nós chegamos aqui na Terra. Esse é o nosso objetivo. Por que nós renascemos médios? Nós renascemos médios para sermos mais felizes, para sermos criaturas em sintonia com os ventos promissores de evolução e paz que a vida maior nos traz até o coração. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos ampare, como nesse momento que aqui tanto sentimos, inspirando-nos a atender esse convite. Por quê? Porque nós renascemos médios. Muito obrigado a todos.